Obrigado, Sra. Coordenadora. Nós estamos aqui mais para ouvir os nossos convidados do que propriamente para nos ouvirmos a nós próprios. Portanto, mais do que tecer grandes considerações, queria deixar aqui apenas uma ou outra questão que considero mais relevante. Eu começaria por agradecer imenso a vossa presença, que é fundamental para este processo da especialidade do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território que estamos a tratar. Já temos alguns elementos que já nos foram enviados, inclusivamente previamente, nomeadamente pelo Sr. que agradecemos. Era importante que ficássemos também com estes documentos que seriam muito úteis para nós. Dito isto, eu poderia começar por seguir um pouco o raciocínio da Sra. Professora Teresa Sá Marques, da coordenadora do PNPOT, que começou por nos falar dessa ideia mais antiga de planeamento entendido como essencialmente regulação do solo e, portanto, uma tentativa e uma visão agora de mais alargada de organização do território, que inclui a economia, o ambiente, os aspectos da própria governança, da própria capacidade que teremos ou não de fazer com que este documento seja mais ou menos útil, mais ou menos capazes de nos servirmos dele. E, portanto, tudo isto, enfim, como uma maneira de organizar o território. É sempre aí que vamos parar às representações territoriais. Falou-se também desta dicotomia que me parece importante para todo este processo entre, por um lado, a baixa densidade das duas áreas metropolitanas. Esse não é um paradoxo, é uma realidade de duas áreas metropolitanas que precisam de ser reforçadas se olharmos para uma perspectiva mais alargada do conjunto europeu, ou seja, elas são pequenas ao nível a um olhar mais europeu, mas são grandes quando olhamos para o nosso território e, portanto, temos que perceber como é que lidamos com essa dicotomia e, portanto, vamos parar a um modelo territorial onde não podemos fugir àquilo que é estruturante e estruturador. E vamos parar a uma questão política que, neste momento, e depois de algumas audições, e amanhã temos cá a Sra. Secretária de Estado para encerrar este processo de audições, me causa ainda alguma perplexidade, porque há aqui questões de facto de ordem técnica, daquilo que é o documento do ponto de vista técnico, daquilo que resulta da sua coordenação científica, que é uma coisa, e há outra que é a maneira, por exemplo, como estão a ser feitas a articulação de políticas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um Programa Nacional de Investimentos que está interligado com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, de uma maneira que, do ponto de vista político, não nos parece estar a ser muito bem conseguida. Nós olhamos por exemplo, para o relatório da ponderação da discussão pública e há coisas que se dizem deste género. O Programa Nacional de Investimentos está em discussão, o Programa Nacional de Investimentos será articulado com o PNPOT. Os projetos concretos de infraestruturas serão discutidos no âmbito do Programa Nacional de Investimento 2030. Bem, eu acho 2030. Eu acho que há aqui uma questão política que nos está a fugir um bocadinho da mão. Aliás, até pegando até naquilo que a senhora professora e arquiteta paisagista Manuel Raposo Magalhães estava a dizer relativamente à necessidade de definir prioridades, metas, financiamentos. E, portanto, quer dizer, há aqui coisas que estão desligadas. Por exemplo, nós temos que, é importantíssimo para o modelo territorial perceber como é que são o que é que queremos do país em termos de ligações ferroviárias ibéricas, por exemplo. Nós não podemos dizer que, bem, fazer uma ligação ferroviária Algarve-Andaluzia está dependente do Programa Nacional de Investimentos considerar esse investimento ou não. Não me parece que seja isso. Parece-me que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território tem que ter essa ambição e essa capacidade de dizer o que é que o modelo territorial deve privilegiar e o que é fundamental para que consigamos definir em termos do modelo territorial. E depois vamos ver se o Programa Nacional de Investimentos vai conseguir no curto prazo ou não consegue no curto prazo, ou como é que vamos conseguir esses desígnios. Portanto, há aqui uma questão, do ponto de vista da articulação de políticas, e nomeadamente porque nós não podemos fugir a isto. O Programa Nacional de Investimentos, que tem investimentos, salvo erro, acima dos 75 milhões de euros,
são coisas de tal maneira estruturantes e estruturadoras que não estarem devidamente agarradas e articuladas com o PNPOT nos dará aqui algumas dificuldades de compreensão como é que isto vai depois funcionar, e nomeadamente em termos do modelo territorial. Há tantas questões que eu gostaria de colocar aqui, mas, enfim, não temos tempo. Esta é uma das questões que eu gostaria que nos ajudassem também a refletir, porque eu acho que ela é importante e, num certo sentido, decisiva e portanto, eu insisto que há aqui, de facto, dois aspectos, que é olhar para o documento do ponto de vista daquilo que como a senhora professora também disse, há muitos elogios a fazer este documento, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, da maneira como se articula, da maneira como pensa muitas das temáticas que estão aqui tratadas. Outra coisa é a questão também política de como é que isto depois, para que é que nos serve, e essa questão é fundamental e, portanto, eu gostaria que nos ajudasse a refletir sobre estes aspectos. Obrigado, senhor.